Álbum de figurinha é uma coisa que todo mundo gosta, então a gente acha que estava na hora de modernizar. O Glue Corta. é um álbum de figurinha digital. A ideia Corta, veio justamente dos álbuns de figurinha dos anos 80. O álbum de figurinha é um... São 14h02. Começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas tradicionais, sobretudo a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também a medicina ayurvédica, a medicina tibetana e as técnicas de ponta para a saúde, qualidade de vida e bem-estar. Para quem não me conhece, meu nome é João Carlos Baldan, eu sou acupunturista há mais de 20 anos e tenho estudado uma série de outros cursos, desde terapia neural, biorressonância, biofísica aplicada à saúde e biorressonância aplicada à saúde, uma série de técnicas de qualidade de vida e bem-estar. Entendemos aqui no programa Salutes que a qualidade de vida é muito mais do que a ausência de doenças. A Organização Mundial da Saúde falou isso em 2012, 2013. No entanto, eu tenho muito orgulho do Salutes ser um precursor do que está acontecendo hoje no mundo da saúde. Em 2009, começamos aqui na UTV, já com a pretensão de trazer essas medicinas ancestrais, sobretudo a acupuntura, como eu disse, e uni-las às técnicas de ponta, a física quântica, medicina quântica, terapia por frequenciais, por biorressonância. E hoje comprovamos na prática, como vimos no programa da semana passada, quando eu entrevistei o Neto Pinhatário, um colega acupunturista, também dentista, em que falamos sobre a bioeletrografia digital, que pela ponta dos dedos você faz um mapa de biofótons, de como está aquela pessoa organicamente e fisiologicamente. Ele não gosta que use a palavra diagnóstico, é uma análise físico-energética que dá para apurar uma série de patologias e desequilíbrios funcionais. Ou seja, a eletrônica, a quântica, que é a expressão de todas as emanações atômicas do próprio indivíduo, comprovando o que a acupuntura já fala há mais de 5.000 anos. Estreamos aqui em 2009, em junho de 2009, portanto agora em junho vamos fazer 8 anos no ar, com muito orgulho. Ficamos alguns meses fora do ar por questões técnicas, mas ininterruptamente, praticamente esses 8 anos, trazendo médicos de ponta, terapeutas das mais variadas linhas, sempre unindo a acupuntura, a medicina ancestral, às técnicas de ponta, né? A biorressonância, a quântica e etc. Esse é o nosso preceito aqui no Salutes. Vamos continuar nessa linha. Eu peço aos internautas para participarem deste programa, enviarem perguntas, críticas, sugestões. Entrem na página do Facebook, facebook/SalutesTV. Repetindo, facebook/SalutesTV. É um programa ao vivo, todas as segundas-feiras, às 14 horas, aqui pelo site da UTV, www.alltv.com.br. Às 14 às 15 horas. Depois esse programa fica disponível tanto no canal da UTV, quanto no YouTube, no meu canal Além de Agulhas. Esse programa pode ser visto a qualquer momento, pode ser indicado para os seus amigos, para os seus colegas, desde que vocês gostem, apreciem, e obviamente eu tenho certeza que vocês vão gostar. A doença não pode ser diagnosticada por imagens, ela não aparece, não tem sintomas. No entanto, a Organização Mundial da Saúde estima que em 2030 será a maior prevalência no planeta. 2030 será a maior doença a acometer os indivíduos no planeta como um todo. Mas temos uma abordagem, tanto pela quântica, quanto pela física quântica, quanto pela biorressonância e, sobretudo, sobre a acupuntura, que nós vamos falar sobre hoje, sobretudo sobre acupuntura hoje e depressão. Vamos ver que tem muitos caminhos a serem seguidos. Muitos caminhos a serem seguidos, além de simplesmente tomar remédio antidepressivo. Acompanhe. O Salutes é um programa que visa o resgate da saúde, da qualidade de vida e do bem-estar. É um programa em ressonância com a vida.
Como eu disse há pouco, a doença não deixa marcas aparentes, não é diagnosticada por exames de imagem, pode-se muitas vezes se confundir com tristeza normal. Os sintomas podem passar desapercebidos. Hoje, é a quarta causa de impedimento e incapacitação em todo o mundo. Como eu disse, a OMS estima que em 2030 será a maior prevalência. Em 2014, o mesmo órgão, a Organização Mundial da Saúde, afirmava que haviam 121 milhões de pessoas sofrendo de depressão no mundo. E o Brasil? Acha que o Brasil está um pouco fora disso? Pelo contrário, é o primeiro lugar. O Brasil fica no primeiro lugar no ranking de prevalência da doença em países em desenvolvimento. Estima-se que 18% da população brasileira já tenha sofrido com depressão. Vamos entrar aqui com o meu notebook para dar alguns dados importantes aqui para você acompanhar a abertura do nosso programa que está falando hoje sobre depressão. No Brasil, as mortes crescem 705% em 16 anos. Isso aí foi em 2014 esse dado. Eu não consegui dados mais jovens, dados mais novos. Levantamento inédito feito pelo jornal O Estado de São Paulo, com base nos dados do Sistema de Mortalidade do DataSUS, inclui casos de suicídio e outras mortes motivadas por problemas de saúde decorrentes de episódios depressivos. Há pouco tempo atrás nós vimos este trágico caso do Robin Williams, de depressão misturada com a dependência química, foi o que provavelmente levou esse ator, com 63 anos de idade, a se matar. Em 1996, 58 pessoas morreram por causa associada à depressão. Em 2012, o dado disponível era de 467 mortes. O número de suicídios também teve um aumento significativo no Brasil. Passou de 6.743 para 10.321 no período médio de 28 mortes por dia. As taxas de suicídio são muito superiores às mortes associadas à depressão, porque na maioria dos casos o atestado de óbito não traz a diferença como causa associada. Pode voltar para mim aqui, por gentileza, Fernando? Aqui no Brasil, a terceira idade é a que reúne as estatísticas mais preocupantes. Os maiores índices de mortes por depressão estão concentrados em pessoas com mais de 60 anos, com ápice depois dos 80 anos. Entre 1996 e 2012, os suicídios cresceram 154% na faixa etária após 80 anos. Segundo especialistas, o aumento de suicídios e de mortes associadas à depressão está relacionado com dois principais fatores: aumento das notificações e o crescimento de casos do transtorno. Vale fazer uma ressalva, sobretudo aqui, que as estatísticas no Brasil não são absolutamente confiáveis. Como diz aqui esse próprio estudo, a gente vai ver os dados da Unifesp, inclusive, quer dizer, muitos casos de atestados de óbitos não têm associado à depressão. Os casos de depressão não estão avaliados adequadamente. Então esse número tende a ser muito, mas muitas vezes maior. Como diz o Miguel Jorge, professor associado de psiquiatria da Unifesp. Abre aspas, o assunto é mais discutido hoje. Há maior procura por atendimento médico e mais diagnósticos. Mas também está provado por estudos epidemiológicos que a incidência da depressão tem aumentado nos últimos anos, principalmente nos grandes centros urbanos. O Dr. Jorge explica que, além do componente genético, que pode predispor a algumas pessoas à doença, fatores externos da vida atual, como estresse e grande competitividade profissional, podem favorecer o aparecimento da doença. No caso dos idosos, a chegada de doenças crônicas incuráveis, luto pela perda de pessoas próximas, frustração por não poder mais realizar algumas atividades os tornam mais vulneráveis à depressão e ao suicídio. Obviamente que o Dr. Jorge está se referindo à terceira idade, sobretudo à faixa dos 80 anos para cima. Todas as pessoas, como eu disse na live antes desse programa, na live no Facebook, aliás, convido sempre às 14 horas, às 13 horas fazemos uma pequena live do assunto a ser tratado no programa do dia. Então toda segunda-feira, 13 horas, fazemos uma live pelo Facebook, pela minha página pessoal, João Carlos Baldão. Serão sempre muito bem-vindos.
Para acompanhar o programa, eu solicito que o internauta entre na página do Facebook do programa Salutes. Facebook/Salutes TV, ok? Facebook/Salutes TV. Aliás, eu vou pedir para o Fernando fazer essa GC, se tiver, não hoje, mas Facebook/Salutes TV. Depois eu te passo o endereço correto para que a gente indique ao internauta participar com perguntas e orientações. Na faixa adulta, a maturidade, né, na faixa adulta, depois dos 30, 40, 50 anos, todas as pessoas passam por momentos difíceis, momentos de tristeza, como eu disse, perda de parentes próximos, né, separação conjugal, problemas de perda de emprego, problemas financeiros, estresse do trabalho, enfim, todos nós temos momentos em que acontecem fatores que nos deixam mais tristes. Num dos congressos que eu andei estudando, um médico certa vez, falou uma frase, eu estava passando, não foi nem comigo que ele falou, estava conversando com outro colega, eu passei e ouvi, e foi uma frase, sabe daquelas frases que acabam ficando pela gente, pegam a gente no interior e falam, puxa, isso tem sentido? Ele falou, se referia na época, que a depressão é como se o eu superior, nossa consciência espiritual, o que há de mais saudável em nós, chega lá na chave geral e faz pluf. A depressão seria um desligamento da chave geral, porque o organismo está num estresse tão grande que ele, como se fosse, é uma interpretação minha, isso não existe na literatura, eu sou responsável por ela. É como se a gente entrasse num estado de hibernação emocional e mental. O estresse está tão grande, a tristeza está tão grande, a falta de viver está tão grande, que o organismo cria um desligamento da chave geral, né? O sistema entra em colapso, ele entra em redução de gasto de energia e a pessoa cada vez mais se afunda mais. Se não procurar atendimento, a tendência é de nem procurar mais ajuda. Eu já tratei de pessoas depressivas que precisavam ir à casa, entrava no quarto, geralmente ficava um quarto escuro, 4 ou 5 dias, a pessoa não tomava banho, só comia lanche, casos muito complicados, depressões severas. E eu precisava ir para atender, e às vezes, muitas vezes, forçando o atendimento, porque a pessoa nem atendimento queria. Isso não é tão incomum como a gente pensa. Jorge fala mais algumas coisas que eu peço pro Fernando colocar o meu... Pera aí, um pouquinho só, Fernando, deixa eu achar aqui, achei. Vamos lá, nosso computador no ar. Um estilo de vida estressante, uso de drogas e álcool também, é importante. Insatisfação em diversas áreas são fatores de risco para a doença. Fazer escolhas pessoais e profissionais que ajudem a controlar esses fatores é uma forma de prevenir a depressão. O que faremos em relação a tudo isso? Eu, particularmente, gosto muito da acupuntura, né, que é o meu carro-chefe de trabalho e de atendimento. Obviamente que a gente pode agregar outras técnicas que acabou estudando durante a formação profissional, mas as agulhas são realmente magníficas para auxiliar no tratamento da depressão. Então, esse é o tema do nosso programa de hoje, como essa moderna medicina ancestral pode auxiliar no tratamento da depressão. Aqui cabe explicar essa brincadeira, esse jogo de palavras, né? Moderna medicina ancestral. Pode voltar aqui para mim? Moderna e medicina ancestral, quer dizer, o que é ancestral realmente não é moderno, né? Mas o que eu quis dizer é que, felizmente, né, essa ancestral medicina está sendo resgatada e está começando a ocupar o seu espaço. Tem muita estrada pela frente. A acupuntura, de fato, pode ser a terapia principal e ser a coadjuvante em qualquer tipo de tratamento. Ah, tomo antidepressivo, a acupuntura pode ajudar. Ah, eu uso fitoterápico, a acupuntura pode ajudar. Ah, eu faço trabalho homeopático, a acupuntura pode ajudar. Ah, eu faço trabalho xamânico, como o nosso amigo aqui, o Fernando, aí, que está operando o nosso suíte. A acupuntura pode ajudar. Alopático, homeopático, floral, qualquer tipo de tratamento, a acupuntura sempre é muito bem-vinda. Voltando ao nosso computador, o que sabe-se mais sobre a acupuntura? Que era um remédio para enxaqueca, para dor de coluna, pressão alta
diabetes, tireoide e memória. Quer dizer, tem muito mais coisas que a acupuntura pode fazer. A acupuntura, ela é de fato ligada aos aspectos mais profundos e fundamentais da existência humana. A acupuntura de verdade trata o ser humano. Por isso que não existe, por mais que se queira, apenas receitas de pontos de acupuntura para tratamento de depressão. Como toda patologia tratada por acupuntura, não existe receitinhas de pontos para tratamento de doenças, seja ela qual for. Se seguirmos nessa linha de raciocínio, nessa linha de tratamento, a gente vai apenas alopatizar a acupuntura. Nós estamos querendo criar caixinhas para poder entender algo que é muito superior à física da caixinha, da gaveta. Então, por isso a gente precisa abrir nossa cabeça. Para se tornar acupunturista, precisa, além de tudo, amar a acupuntura, amar a saúde, amar, antes de tudo isso, o seu semelhante e ter um amor a se dispor a ajudar nas patologias. Além disso, para sua formação, tem que ter absolutamente a cabeça aberta, tem que estudar taoísmo, entender que o yin e o yang, embora se combatam, eles são harmoniosos. É um combate harmonioso, porque um não pode acabar com o outro. É como o homem e a mulher, o claro e o escuro, o quente e o frio, o dentro e o fora, tudo isso tem que estar vivendo combativamente de uma maneira harmônica. Eu vou repetir, é um combate amistoso, é um combate harmonioso. Isso existe em cada víscera, em cada órgão, em cada aspecto emocional, interno e na vida. E a gente equilibrar isso para que haja uma realização espiritual e anímica, e quando eu falo anímica é pensamento e emoção, junto com o que acontece nos aspectos externos. Eu vou pedir agora para o Fernando prestar bem atenção quando mudar das câmeras, para a gente colocar o meu computador no ar, como a antiga medicina tradicional chinesa, a chamada MTC, pode ajudar o homem moderno na saúde e seus aspectos físicos, psíquicos, além de auxiliar o homem em seu processo de iniciação. Voltando, o processo de iniciação, quando eu falo processo de iniciação, o que é o processo de... o que é um mestre iniciado? É um guru, né? Porque está cheio de guru por aí agora, né? Um guru daqui, guru de lá, um professor de quântica, tudo é quântico, abraço quântico, beijo quântico, né? Um e-mail quântico, é tudo quântico. Tem gente que é quântico para tudo quanto é lado. E eu disse no programa passado e repito aqui, os quânticos precisam fazer um casamento com os relativos. Né? Não adianta esquecer a relatividade. É exatamente isso que eu estava falando, né? Do yin e do yang. Óbvio que a gente baseia e estuda muito, e eu particularmente trabalho muito com a quântica no consultório, trabalho com biorressonância, trabalho com frequenciais, produtos frequenciais, tudo baseado em quântica. Mas não podemos esquecer os aspectos relativos. O divórcio da quântica com a relatividade não foi muito bem-vindo. Eles têm que ser tanto quântico quanto relativo. Nós temos que fazer os dois polos. Agora, o que a acupuntura ajuda? Vamos lá para o meu computador, Fernando Garrido. Acertei seu sobrenome? Acertei, Fernando Garrido. Mergulho em si mesmo. A acupuntura promove isso, mergulho em si mesmo. Bom, aqui é uma apresentação minha. Meu nome é João Carlos Baldan, acupunturista pela ABA, com muito orgulho, onde eu fui diretor e professor do curso de formação em acupuntura. Tenho pós-graduação Lato Sensu em acupuntura, pela Faculdade Dr. Leão Sampaio, pela ABA, Instituto Brasileiro da Acupuntura, especialista pela USP em psicopatologia, pelo Instituto de Psiquiatria da USP, da Universidade de São Paulo. Trabalho com terapia floral, alquímica, cristais de Oz, terapia neural, ortobiomolecular, tratamento quântico e frequencial. Todas essas ferramentas disponíveis para serem utilizadas para o tratamento da depressão.
Hoje a biorressonância, o pessoal fala mal da biorressonância. Ah, mas o que é biorressonância? Os médicos, muitos deles viram o nariz, torcem o nariz. Entretanto, todos esses equipamentos que estão aí mostrados na sua tela, sobretudo os de tomografia e de ressonância magnética, são nos preceitos quânticos da biorressonância. Mas, como eu disse, nós temos que resgatar também as medicinas ancestrais. Eu gosto muito dessa ilustração em que o médico, o esculápio, né, está apoiado no seu joelho e apoia o queixo, olhando o seu paciente, olhando o seu doente, de maneira a filosofar, né, a pensar o que realmente pode estar acometendo aquele paciente. Uma febre pode ter inúmeras causas. Uma gripe pode ter inúmeras causas. Uma baixa da imunidade por um vírus qualquer atacar, gripe, por exemplo, ou qualquer outro tipo de patologia, pode ter inúmeras causas, e é isso que a gente precisa tratar, causas. Senão a gente vai ficar só dando remedinho para tirar os efeitos. Isso a medicina alopática faz muito bem, né? Não precisa estudar medicina quântica, nem acupuntura, nem biorressonância, nem frequenciais, etc. Outras medicinas antigas, né? Os índios, a gente sabe que os índios tinham grandes conhecimentos de tratamento natural. Aqui nós temos um mapa de medicina ayurvédica, tá? Isso aqui é de pontos muito parecidos com alguns pontos de acupuntura, mas não é de acupuntura. Esses pontos são levados em consideração pela medicina ayurvédica da Índia, que leva principalmente em consideração a formação desses 3 grandes tipos de seres, o Kapha, Pitta e o Vata, lembrando aos elementos, seria terra, água, fogo, ar e espaço, que a gente poderia chamar de éter, né? Se a gente fosse levar em consideração os 5 elementos. Os egípcios, né, com seus banhos, com as suas ervas, têm um grande conhecimento e trouxeram muitos fatos para a medicina atual, né? Mas eu gosto mesmo da China, né? Eu gosto dos conhecimentos da medicina tradicional chinesa, que eu, por questões de simpatia, me aproximei mais, acabei me estudando mais por uma questão até momentânea e filosófica. Bom, volta aqui um pouquinho, enquanto eu vou dar uma olhada aqui no Face. Mostra aqui para mim, isso, obrigado. Deixa eu dar uma olhada se o pessoal está participando no Facebook. Eu peço um minuto para eu dar uma olhada aqui nas... Rafael, Salutes, entrando no programa Salutes, eu tenho um post lá que está falando o seguinte: depressão como acupuntura para auxiliar no tratamento, saúde ao vivo, participe por aqui. Nilton Pinheiro, boa tarde, Valdan, muito bem-vindo em minha casa, trazendo saúde e qualidade de vida através da informação. O que falta de saúde no Brasil é, sem dúvida, a péssima gerência do nosso dinheiro repassado ao Estado. Esse, por sua vez, parece querer reduzir a população pelo descaso. Nós não só deveríamos cuidar muito bem desse segmento, como trabalhar na causa de prevenções incessantemente, já que os recursos jorram da população para os cofres públicos e de lá deveria jorrar planos saudáveis constantemente. Acupuntura, medicina tradicional chinesa, medicina antroposófica e todas as medicinas de verdade poderão auxiliar o homem nesse atual ciclo futuramente. Muito bem, Nilton, eu concordo em gênero e número com você, obviamente. E tanto a depressão como todas as demais patologias, né? A acupuntura, que é uma medicina energética, e a biorressonância, a terapia frequencial, óbvio que ela ajuda muito no processo de tratamento, na busca da cura. E é bom saber que quem cura é o próprio paciente, a gente apenas ajuda. Para a gente baixar um pouco o nosso narizinho e achar que a gente pode tudo. Porque a gente cria, a gente fica prepotente. Eu, sobretudo, estou falando de mim. A gente acaba se tornando prepotente porque você começa a obter resultados tão maravilhosos que você acha que você pode tudo, que você é a encarnação de Deus na Terra. E não é bem isso. Até a gente tomar umas chumapadas da própria vida que a gente acaba mudando o pensamento. Mas todos esses pensamentos, todas essas medicinas que você falou, a antroposófica, a medicina tradicional chinesa, eu ainda falo da homeopatia e etc., elas são muito mais eficientes do ponto de vista preventivo.
Se a pessoa tem na família, pai e mãe, tios, avós, próximos que tiveram depressão, faça o tratamento. Não necessariamente vai ter, nem pai nem mãe que teve depressão, o filho vai ter necessariamente. Não existe necessariamente. Não existe regra geral. A gente cria e se cuida o tempo todo. Mas é importante a gente fazer uma medicina preventiva, onde ela é mais eficiente. Mas como a própria Nilta fala, a mídia da desinformação contribui para a banalização do ser humano integral. Óbvio, né? Porque se a gente tem saúde, se a gente sabe quem a gente é, se a gente sabe do que a gente precisa para ser feliz, a gente retira o poder de determinadas instituições que querem te manter na ignorância. Né? Óbvio, quanto menos informação, menos feliz, mais dependentes de coisas externas, mais idiota você é. Rafael Lopes Neves. Acredito que a depressão e a desnutrição, falta de minerais e vitaminas andam juntas. Muito bem colocado, viu, Rafael? Quando a gente faz um diagnóstico pela medicina tradicional chinesa, a gente avalia a hipotonia, né, falta de tônus, falta de energia, ou a hipertonia, excesso de energia, em 12 órgãos, vísceras e funções. Então, a partir disso, a gente faz uma primeira avaliação. Além dessa questão da desnutrição de minerais, que faz sentido, a gente no nosso consultório trabalha com equipamentos que a gente pode fazer inclusive a avaliação de quais minerais estão faltando. Tudo eletronicamente, tudo quanticamente. Obviamente que a falta de minerais, sobretudo lítio, sobretudo zinco, sobretudo potássio, faz parte de um quadro depressivo. Mas o próprio Dr. Matoso, na nossa live, lembrou que a toxoplasmose, GONDI, sobretudo quando sobe para o cérebro, cria alguns óvulos que acabam se calcificando ou não no cérebro. E o Dr. Katter tem falado que a síndrome do pânico, todas as pessoas que tratou de síndrome do pânico, todos tinham toxoplasma. Então, a infestação por toxoplasma também é um dos fatores importantes para a geração da depressão. Elisângela Oliveira, já ouviu falar sobre caixa orgânica para tratar a depressão? Sim, senhora, dona Elisângela Oliveira. Eu já ouvi, sim, em alguns pacientes que eu trato, inclusive tem a caixa orgânica, e eu acho que vale a pena, sim, também utilizar. A gente utiliza vários métodos, eu converso muito com meus colegas sobre isso. O importante, boa tarde, Rafael Lopes, ótimo programa, obrigado para você, também agradeço o seu comentário. O espiritual também deve ser levado em conta. Concordo, Rafael. O espiritual também tem que ser levado em conta. Eu estava dizendo aqui, mudando a câmera, que a caixa orgânica, e como tudo, né, como a acupuntura, como a medicina ayurvédica, como os florais alquímicos, como os florais cristais de Oz, como a biorressonância, como a ortobiomolecular, como os frequenciais, como a homeopatia, como a alopatia, a osteopatia. Todas as técnicas são maravilhosas, o Rolf, todas as técnicas são maravilhosas. O que vai determinar o que a patologia pode ser combatida ou ministrada é o paciente. Somos nós. Todas as técnicas são maravilhosas. Cabe a nós, né, como o esculápio naquele momento, reconhecer o paciente naquele momento e saber o que ele precisa naquele momento agora. Naquele momento, o que ele precisa. E o que é melhor para atuar naquele dia, naquele estado, naquele estágio. Por isso que precisamos fazer uma anamnese profunda, precisamos ver a avaliação biológica desse indivíduo, ver como é que ele está se relacionando. As pessoas ficam malucas quando vão fazer uma primeira consulta e eu pergunto o signo. Qual o seu signo? Mas você quer ser astrólogo? Não, não sou astrólogo. Mas se eu souber os luminares principais, o Sol, a Lua e o Ascendente, eu vou saber quais elementos predominam com maior intensidade nesse indivíduo. Como é que você reage diante de uma afronta? Você engole a raiva, você expressa a raiva de uma maneira rápida. Você sonha, como é que são os intestinos, como é que funcionam os rins, como é que são os teus pensamentos, como é que é o seu humor na maior parte do dia. Durante o dia, nas 24 horas chinesas, né, são 12 horas chinesas, a gente percebe qual o melhor horário do dia para você e qual o pior horário. A partir disso, eu já sei qual órgão, só pelo relógio orgânico, eu vou fazer um programa sobre isso, só pelo relógio orgânico, quando você está com maior bem-estar, com
muita energia e quando você está com baixa energia, que você não está tão bem no período de 24 horas, só por aí já dá para a gente avaliar que tipo de órgão ou função não está muito legal com você. Olha só que coisa maravilhosa. Então, o Fernando quer fazer um intervalo. Você quer fazer um intervalo? Vamos fazer um intervalo. São 14 horas e 35 minutos e meio. Nós falamos aqui, deixa eu só conferir minha colinha aqui. Eu preciso do James, com o nome do James inteiro, por gentileza. Porque o Fernando Garrido está aqui na mesa no Twitter. Está começando agora, mas o menino aí promete. Ele está super bem, está super animado. Coordenação do Ricardo Parra e do James também. James Edward. Os trabalhos, a coordenação geral é de Alberto Luquete. A produção, a apresentação é desse que nos fala, João Carlos Baldan. Faremos um breve intervalo, aí João Carlos Baldan, acupuntura, terapia quântica, frequencial e etc. Esse telefone aqui é o da secretária para marcar consultas, 97719-2266. Tinha até esquecido disso, não, Fernando? Tá? Parabéns. Loja virtual, loja.jcbaldan.com.br. Por que eu tenho essa loja virtual? Porque a gente faz representações de maravilhosas máquinas da nova ciência, inclusive. Máquinas, inclusive, para tratar toxoplasma e tirar metais tóxicos por intermédio de processos de eletroforese. Você põe os pés na água com salmoura e tem vários programas. Tem um mini hidrovitalis e um grande hidrovitalis. Nessa loja virtual você tem lá os aparelhos com todas as explicações e é magnífico, ajuda bastante. E esse é um site que eu acabei de reformar, site jcbaldan.com.br. Acabei de reformar o site, um novo logo, com novas informações. E olha aí, ó, jcbaldan.com/saludes, faltou o TV, viu, queridão? Saludes TV. Esse é a página onde você participa por intermédio do Facebook. Então, o hidrovitalis por eletroforese tira todas as toxinas, vai tirando as toxinas, né? Processos, toxinas de vírus, fungos, bactérias, metais tóxicos, solventes. É muito interessante. Eu, particularmente, uso 2, 3 vezes por semana e indico aos meus pacientes. Então, faremos um breve intervalo, aguarde um pouquinho, já voltamos já. Álbum de figurinha é uma coisa que todo mundo gosta, então a gente acha que estava na hora de modernizar. O Glue é um álbum de figurinha digital. A ideia veio justamente dos álbuns de figurinha dos anos 80. O álbum de figurinha é uma coisa que ainda não existia para iPad. A gente fez um aplicativo complementar no iPhone, onde as crianças, os adultos podem carregar as figurinhas, fazer troca, ver quais tem e também mostrar para os amigos. Como se você levasse as figurinhas no bolso mesmo. Ele é muito parecido com o álbum real. A gente buscou o que era tradicional no álbum de figurinha e procurou adicionar o que a tecnologia tinha de disponível pra gente. O desafio era manter aquilo com cara de álbum de figurinha. O Glue é o nome do aplicativo e debaixo desse Glue tem o primeiro título, que é o Wonder Bunny. A gente começou desenhando no papel como seria o álbum. Eram páginas iguais, que viraram 10 páginas diferentes. Era a troca de figurinhas que você fazia pelo aplicativo, que virou a troca de figurinhas pelo Facebook, pelo e-mail. Nós temos 100 figurinhas. A grande magia desse álbum foram as figurinhas animadas, que é uma coisa que, obviamente, no álbum impresso a gente não conseguia. E cada figurinha tem também uma historinha. A Sacilândia, que é um mundo fictício onde vivem todos os meus personagens, já existe há muito tempo. E o que eu fiz com o Wonder Bunny foi criar um mundo debaixo dessa Sacilândia, um mundo de personagens que se comunicam. A maioria são coelhos, e tem um coelho super-herói, que é como se fosse o host ali do álbum, e os seus amigos e as outras criaturas esquisitas, e engraçadas e bonitinhas. As pessoas que vêm não têm
ideia da quantidade de trabalho que foi isso. Se a gente publicou 100 figurinhas, eu devo ter desenhado 400. Essa é uma figurinha. Então, tipo, olha, todos os PNGs separados, tá vendo? Isso aqui, ó, ele anima assim, um a um. A gente usou programador web, programador de banco de dados, programador front e back-end. O prazo é muito importante para você ter ideia também do quanto isso vai te custar, do investimento tanto de tempo quanto de mão de obra. A gente sabia o quão ia ser complexo, mas a gente imaginou uns 4, 5 meses. Acabou levando um ano. São 14 horas e 40 minutos. Na live que eu fiz antes do programa, como fazemos todas as segundas às 13 horas, eu estava falando que normalmente a gente passa por momentos de tristeza na vida, né? E que eu, particularmente, pela minha conformação astrológica, sou um pouco mais emotivo, expresso as emoções, não tenho muito prurido por conta disso, né? A gente erra, pede desculpas, ri de si mesmo, né? Das bobagens que acabamos fazendo, etc. E na live eu disse que quando eu estou triste, eu tenho que chorar, eu choro mesmo, choro em cinema, comprando pipoca, na fila do ônibus, dentro do ônibus, dirigindo no trânsito. Se eu estiver com aquele ímpeto, ou tivesse com aquela angústia, com aquele momento de tristeza, eu não tenho o menor prurido de chorar em público. Pessoas que não, que preferem ficar mais caladas. Não tem certo ou errado, eu simplesmente falei o que eu acho que é o certo, o que eu acho certo para mim, o que é mais importante para mim. Por conta disso, várias pessoas fizeram algumas perguntas aqui e eu vou responder algumas delas porque fizeram uma live, provavelmente estão assistindo o programa e eu faço questão de responder, obviamente. Voltando para do meio, Sônia Dualib, por uma perda, um luto anormal, chorar e sentir tristeza por mais de 2 anos? Sim, Sônia. Não deixa de ser normal, sobretudo por essa perda, o quanto que é importante na formação da nossa própria personalidade. É importante você chorar toda essa perda. E quando a gente coloca a tristeza, quando a gente coloca os fatos que não nos agradam, que geram traumas por baixo do tapete, esse trauma, eu disse na live, cria um núcleo emocional, como dizia o Carl Gustav Jung, meu professor maravilhoso, adoro Jung, cria um núcleo emocional dentro de um oceano do inconsciente e o tapete fica aqui. Só que esse núcleo, ele quer todo momento, ele quer ir embora, ele quer sair, ele quer deixar de ser ilha e se expressar. Só que ele está trancado aqui dentro e o ego não deixa que ele sobressaia. O que acontece? Quando algumas coisas externas identificam isso, vem aquele estado angustioso, aquela tristeza, aquela comoção que não é bacana, porque ele tá lá dentro e está precisando sair. Então é importante sim a gente esgotar o luto, né? Viver aquilo com a intensidade e importância que aquele fato merece, para que você possa, depois desse luto, dessa dificuldade, você começar uma nova vida, com uma nova forma, umas novas perspectivas, né? O doutor João Luiz de Carvalho Matoso, amigo, colega, lembrou aqui dos parasitos, né, da toxoplasma para depressão. A Tereza Magalhães falou que chorar desbloqueia angústia e ansiedades. Tem a Sônia do Alibe também perguntou o seguinte: a acupuntura pode trazer mais ânimo? Você estabelece um programa de tratamento? Agora já estou até com ansiedade, foi o que ganhei depois de tanta tristeza. Obviamente que a acupuntura pode ajudar, sim, a aumentar o ânimo. Nós vamos falar, se der tempo ainda hoje, vamos falar dos elementos, como é que a acupuntura trata, como é que a acupuntura pode ajudar. O gibarizo, sou emotivo, porque acho em alguns momentos e bom em outros, pode ser perigoso se não houver equilíbrio, absolutamente correto. Eu já convidei o gibarizo, nós vamos fazer um
programa aqui, eu vou me fantasiar de palhaço em pleno programa aqui, nós vamos fazer um improviso, vai ser muito bacana isso aqui. O Fernando tá morrendo de rir. Você já não sabe, o Giba Rizzo já veio aqui, nós já aprontamos muito aqui. Porque a alegria, né, e ser um clone, expressar a tua criança interior, absolutamente é importante para a nossa saúde. Lidar com a criança interior é absolutamente importante. Parece que eu recebi uma outra mensagem aqui. Eu preciso arrumar uma mulher bonita para ficar aqui do meu lado, para ficar vendo o computador. Vou começar a falar isso pro seu Luquete. Luquete, precisa arrumar uma moça bonita aqui, para que fique do meu lado vendo o computador. Porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e eu não consigo. Meu cérebro é multifacetado, mas nem tanto, né? Não é bem. Deixa eu ver se eu acho outra pergunta aqui. A dor precisa ser sentida, disse a Isabel Cristina na nossa live, mas parece que tem mais uma pergunta aqui. Ah, sim. A Isadir Vieira Santos pergunta assim: quais os melhores suplementos para quem sofre de tratamento sem contar o uso dos antidepressivos? Isadir Vieira Santos. Isadir, os suplementos também precisam ser avaliados, né? Normalmente se dá lítio, a frequência de lítio, que não tem o lítio em si, o lítio é um estabilizador de hormônio, e é muito engraçado, você começa a ministrar o lítio sempre dá nos exames de sangue traço. Traço significa quantidade absolutamente irrisória. E você continua dando lítio, você também não sabe se está para cima, para baixo, e lítio então entra. Na frequência que não tem a substância, a gente ministra também. Existem alguns produtos que a gente consegue dar lítio, mas não é só lítio, é também o zinco, como eu disse, fósforo, potássio, manganês, magnésio, né? O cloreto de magnésio está em mais de 300 reações celulares. O cloreto de magnésio, obviamente, sempre precisa repor. Então tem vários produtos que a gente pode indicar junto com a acupuntura, sim. Eu vou pedir, deixa eu achar aqui o nosso PowerPoint, eu vou ter que pular muitas slides, vou passar rapidamente para a gente chegar no ângulo de como a acupuntura pode auxiliar nos tratamentos da depressão. Então, voltando para o meu computador aqui, muitas das coisas da medicina tradicional chinesa pode colocar no ar, isso, opa, deixa eu ir lá seguir aqui, fazer a tela bonitinha. Aí, agora vamos ver. Os meninos e os mais velhos passam a sabedoria, o que a gente chama nas tradições de boca a ouvido. Nem sempre tudo está escrito. A terra é yin e o céu é yang. E a terra e o céu precisam ter um casamento perfeito, não podem divorciar-se. Quando há divórcio entre o céu e a terra, ocorrem as patologias. Uma é energia, que é o yin, alimento, e a outra é o ar que respiramos, o yang, que vem do sol, que vem do céu. Objetivo, harmonia e equilíbrio. Voltando aqui, como eu disse, a harmonia do casamento, céu e terra. Não pode ter divórcio. Não pode ter divórcio entre a alma, a ânima e o espírito, a mente e o coração. Esses divórcios, essas brigas interiores é que acabam ocasionando as patologias. Voltando ao meu computador, do yin, do yang, casamento, surgem 5 elementos. Voltando, do yin e do yang, surgem os 5 elementos. A terra, desculpem, a madeira, que é fígado e vesícula biliar. O fogo, coração, intestino delgado, triplo reatecedor, circulação e sexualidade. A terra, baço, pâncreas e estômago. O metal, pulmão, intestino grosso e a tristeza. E a água, bexiga e rim. Precisamos, para ter saúde, um equilíbrio entre os 5 elementos. A madeira gera o fogo. O fogo, depois de apagar, gera a terra, as cinzas. As cinzas têm dentro dela o metal. O metal, a ser aquecido, vira líquido, portanto, água. A água alimenta a madeira alimenta o fogo alimenta a terra alimenta o metal, e o metal alimenta a água. Esse é o ciclo de geração. Aí está aí, madeira, fogo, terra, metal e água. O ciclo de geração. O ciclo também chamado pelos profissionais da medicina chinesa pela regra mãe e filho. O que quer dizer isso? Voltando aqui, não precisa voltar não.
Pode deixar lá. Quando eu quero tratar fogo, coração, intestino delgado, eu vou atuar no fígado. Atuando no fígado, na madeira, eu vou estar atuando no fogo e no coração, intestino delgado. Se eu quiser alimentar, trabalhar com a terra, baço, pâncreas e estômago, eu trabalho o coração e intestino delgado no fogo. Eu sempre trabalho a mãe, porque a mãe sempre socorre o filho. E tem a regra de repressão. A madeira reprime a terra, esgota a terra, porque retira os nutrientes. A terra esgota a água apaga o fogo e o fogo derrete o metal e o metal corta a madeira. Esse pentagrama trata-se de um dos maiores segredos da medicina tradicional chinesa. Porque como vimos essas setas que são preenchidas, totalmente preenchidas, é o ciclo de mãe e filho. Madeira, fogo, terra, metal, água. Madeira gera fogo, fogo gera terra, terra gera metal, metal gera água, água gera madeira. E o de repressão apontilhada reprime mesmo, é o avô que reprime o neto. A madeira esgota a terra esgota a água apaga o fogo derrete o metal e o metal corta a madeira. Então é do equilíbrio dessas 5 funções e da geração e da repressão é que está a saúde. Quando está em depressão, o fogo que está aqui em cima, coração e intestino delgado está abaixo e o pulmão, o metal que está aqui embaixo, geralmente está alto, o que chama uma inversão do ciclo Qi, né? Essa seta aqui é o contrário, falta alegria e sobra tristeza. Falta alegria, sofre tristeza. Aqui eu não vou. Volta para mim aqui, enquanto eu vou procurar um slide aqui, para falar um pouco diretamente da depressão. Isso aqui é importante. Podemos voltar para cá. Podemos voltar com isso. Interação emocional. O coração, como eu disse, é o responsável pela alegria. Baço pâncreas, que é o órgão do pensamento, o órgão da reflexão, o órgão das ideias. O pulmão é o órgão da tristeza, os rins é o órgão do medo e o fígado é ligado à raiva. Notem bem, essas emoções são básicas e fundamentais. Alegria, reflexão, tristeza, medo e raiva. Órgãos, vísceras e elementos. Coração, fogo, baço, pâncreas, terra, pulmão, metal, rins, água, fígado, madeira. Coração em baixa, emotividade excessiva. Em excesso, excitação, sonhos abundantes, agitação e insônia. Fígado em baixa energia, temor, misturado com raiva se tiver super tonificado. Baço pâncreas com baixa energia, cansaço mental, dificuldade de concentração, excesso de energia, obsessão, ideias fixas. Pulmão em insuficiência, angústia, em excesso, tristeza e excitação. Rins, insuficiente, indecisão, medo e apreensão. Em excesso, autoritarismo e extravagância. Alegria gera reflexão, reflexão gera tristeza, tristeza gera medo, medo gera raiva. Volta aqui um pouquinho para mim. Olha que coisa importante isso. A alegria gera a reflexão gera a tristeza. Tristeza gera medo e o medo gera raiva. E a raiva, por conseguinte, gera alegria. Pessoal, essas emoções no ciclo de geração é absolutamente fundamental e tem que ser equilibrada, mas todas elas têm que ser vividas. Depois de uma grande festa, depois de uma grande alegria, você fica com uma certa reflexão. Acabou a alegria. Eu não consigo ser alegre 24 horas por dia, porque senão seria uma besta quadrada, não um ser humano. Mas de qualquer maneira, você não consegue ficar 24 horas alegre. Tudo que te levou à alegria acabou numa impermanência, para ter uma visão budista. Acabou, nada permanente. Aí você começa a refletir sobre tudo é impermanente, inclusive a vida. Se a vida é impermanente, eu vou também qualquer hora morrer, todos nós vamos morrer. Isso leva a uma tristeza. Essa tristeza, sobretudo da morte, pensamento da morte,
na finitude das coisas, tudo tem um fim, tudo começa, tem um ciclo, um apogeu e termina, inclusive a vida orgânica, né? Nossa vida orgânica. Isso gera uma tristeza que acaba gerando um medo, sobretudo o medo ancestral que nós temos, que é ligado sobretudo à morte, que surgiu lá quando a gente sai do útero, né? A psicopatologia fala isso. Quando a gente sai do útero, deixa de ser um feto para viver na atmosfera, é uma morte, né? Aquele bebê dentro da barriga da mãe morreu por um ser que agora vai nascer na atmosfera. Isso gera um medo ancestral, que se reflete em outros medos durante a vida. E o maior deles, até hoje, o que a psicologia explica, ou estuda, ou avalia, é o medo da morte. Esse medo acaba gerando uma raiva. Pô, por que tudo é impermanente? Eu não quero eu quero as coisas permanentes. A gente luta contra os destinos, a gente luta contra as coisas que são muito aparentes de uma realidade e que a gente muitas vezes não consegue aceitar. E essa raiva, e é justamente esta raiva que vai gerar a alegria. Portanto, pessoal, se você não tem raiva, é bom ter. Comece a ter. Porque a raiva é importante você sentir, porque ela é uma das emoções básicas. O pessoal fala que eu falo muito do meu filho. Falo mesmo, porque meu filho é um cara que deu muito certo, maravilhoso, e ele tinha uma insuficiência, quando bebê, de fígado. Ele tinha um fígado um pouco baixo. Aliás, um pouco até, talvez, da conotação energética dele. Sabe o que eu fazia para ele? Às vezes eu chutava a bunda dele quando ele era pequeno. Chutava mesmo, dava uns tapas, dava uns beliscões, para que ele ficasse com raiva de mim em determinados momentos. Porque eu avaliava o pulso dele toda hora, todo momento, e às vezes eu precisava que ele sentisse raiva para tonificar o fígado. Ciclos de repressão. Isso é tudo importante para saber como é que eu faço a avaliação no consultório, como é que é a emoção prevalente no indivíduo, como é que eu avalio pela pulsologia qual órgão e qual função e, portanto, qual emoção está prevalente. Vamos aqui para o meu computador, Fernando, por gentileza. Voltando à regra da repressão, a alegria reprime a tristeza, ou seja, se você está triste, você tem que buscar coisas que lhe causam alegria. No caso da depressão é difícil porque a pessoa está tão deprimida que não busca nada que possa ocasionar alegria. Se a pessoa está com muita raiva, a tristeza é que reprime a raiva. Se a pessoa está muito obsessiva, precisa sentir um pouco de raiva, porque a raiva reprime a reflexão e os pensamentos obsessivos. A reflexão reprime o medo e o medo reprime a alegria. Olha só, levando em consideração aquele pentagrama, deixa eu voltar aqui. A gente sabe do pentagrama segundo... aqui é a pulsologia, né? Na verdade, esse ciclo de geração e repressão. Vamos lá, computador. Tadã, pensamento chinês. Voltou muito. É exatamente aquele pentagrama que eu quero mostrar para vocês. Esse aqui é um ovo, né? Fígado, madeira, alimentando fogo, terra, metal e água. Então a gente pega cada um desses elementos, sabe quais são as emoções. Então voltando para cá, por gentileza, a gente vai fazer um curso de pulsologia chinesa. Volta aqui só o computador só um pouquinho, que tem uma foto minha aqui pegando pulsos, é isso. Pelas duas artérias radiais, pela artéria radial dos dois braços, né, a gente tem os segmentos aí, dá para fazer uma grande evolução. Pode vir para cá. A gente faz uma avaliação dos 12 funções. A gente vai fazer um curso dia 13 e 14 de maio. As pessoas interessadas entrem no site nascerparavida.com.br, www.nascerparavida.com.br, ou pode escrever um e-mail para mim, jcbaldan@gmail.com, jcbaldan@gmail.com, ou entrar na minha página do Face, a gente pedir informações. É um curso de pulsologia para médicos, terapeutas, das mais variadas formas, psicólogos, todas as pessoas que quiserem. Não precisa ter formação médica, nada disso. Então a tomada dos pulsos, volta aqui um pouquinho a imagem do computador, tem aqui rapidamente o pulso direito, o pulso esquerdo, profundo, médio e superficial. Então, por intermédio pode voltar?
por intermédio da pulsologia, a gente sabe que tipo de órgão e função está mais alto e que tipo de órgão e função está mais baixo. Por isso, a gente consegue fazer, inclusive, uma avaliação do perfil pessoal e individual da pessoa naquele momento. Já acabou nosso programa, né, Fernando? 15 horas e 1 minuto, a gente começou atrasado, a gente não pode ultrapassar muito, mas passou um pouquinho, mas eu só quero falar como é que a gente trabalha com a acupuntura. 3 minutos? Então eu quero, antes de encerrar nosso programa, eu gostaria de falar um pouquinho com vocês de como é que a acupuntura pode, de fato, ajudar a medicina tradicional chinesa. Nosso programa é um pouco informal, eu vou sentar aqui um pouquinho. A gente faz o quê? Estimula o coração. Coração é o órgão da alegria. Tem que regular o pulmão. Se ele estiver baixo, a gente tem que levantar, mas geralmente ele está em alta. Se a pessoa está angustiada, ela está com o pulmão baixo. A gente tem que levantar um pouco o pulmão. Se tiver o pulmão em excesso, que geralmente acontece, a gente tem que sedar o pulmão e tonificar o coração. Eu recomendo aos colegas acupunturistas, às pessoas que começam a tratar de depressão por intermédio da acupuntura, que não tonifiquem rim no primeiro momento, sobretudo se tiver insuficiente, normalmente vai estar, mas sobretudo se a pessoa estiver com uma depressão um tanto quanto severa. Porque o rim é um órgão da decisão. É o órgão que te dá a decisão. Se a pessoa está muito deprimida, não é importante dar decisão, não. Tem que primeiro aumentar a alegria, primeiro baixar a tristeza e a angústia, ter um equilíbrio das funções para depois tonificar o rim. Dar decisão, tonificar rim e bexiga para uma pessoa que está severamente depressiva é muito arriscado. Você pode até fazer com que a pessoa tenha atitudes drásticas aí em relação à própria vida. Então não recomendo não. Então a acupuntura pode fazer isso. Se a gente avalia pela biorressonância se a pessoa está intoxicada por toxoplasmose, toxoplasma gondii, sobretudo no cérebro, nós temos como avaliar isso no consultório, tanto eletronicamente como mecanicamente. Por mecânica dá para saber até que hemisfério do cérebro pode estar contaminado. A gente tem produtos quânticos para fazer a descontaminação e para fazer uma limpeza orgânica adequada. Então a gente trabalha nesses dois elementos. Pela pulsologia dá para saber quais órgãos estão em dissonância ou estão fracos, e a gente pode nutrir após ou conjuntamente com a desintoxicação, com a atividade detox, também com a nutrição frequencial. Há produtos de frequência ligados aos órgãos e funções. Então a gente consegue trabalhar praticamente com as várias frentes de trabalho. Acupuntura de base, desintoxicação e nutrição frequencial. Então eu creio que as perguntas em relação à depressão e como é que a gente pode tratar e ajudar, eu estou disponível, Fernando trocando, eu estou disponível. Isso. Você vai colocar o GC? Não. Você vai colocar um GC, eu vou levantar aqui, você põe o GC. Aqui, acupuntura, terapia quântica, isso. A gente tem várias técnicas, a acupuntura de base, a detox e a nutrição frequencial, terapia neural, inclusive, pode ajudar bastante. Então são vários métodos que a gente pode utilizar para tratar esse mal que deve, segundo a OMS em 2030, ser mais prevalente no planeta todo. O Brasil, como a gente viu, é um país que tem muito problema relacionado à depressão e todos os nossos tratamentos não necessariamente abrem mão da alopatia dos remédios psiquiátricos, Não tem necessidade, pode até continuar tomando. Mas o que acaba acontecendo, a pessoa acaba ocorrendo um desmame. É bom que o psiquiatra acompanhe esse desmame, obviamente, sempre acompanhe esse desmame. Nós chegamos no final do nosso programa, mais uma semana. Eu agradeço muito a audiência de vocês, a participação aí de todos. Não sei se deu para responder todas as perguntas, mas que não responderam,
escrevem lá no programa Facebook/SaludsTV, Facebook/SaludsTV, e eu respondo à medida do possível, do meu conhecimento, o que eu não souber, eu vou consultar colegas. Obviamente que a gente não sabe tudo, mas o que eu puder ajudar e responder, eu estarei à disposição. As pessoas podem entrar em contato pelo 97719-2266. Isso é para marcar consulta, marcar um horário comigo. Ou se não, quiser falar comigo, passe algum recado, a secretária passa para mim e eu acabo respondendo na maior brevidade possível. Eu agradeço a todos pela participação mais uma vez e convido vocês para a próxima semana, segunda-feira, 14 horas. Vou trazer aqui o Dr. Oswaldo Coimbra, o criador do método Cristais de Ossos, que eu fiz recentemente um curso com ele e já o convidei para falar sobre essa linha bastante interessante de produtos florais. Acompanhe a gente aí que tem muita novidade boa. Desejo a todos uma excelente semana e sejam todos muito felizes, sejam realizados e vamos nos tratar quanticamente, preventivamente, para nos realizarmos enquanto pessoas. É para que nós estamos aqui no planeta, é para isso. Então, vamos juntos. Excelente semana.